Espera um pouco. A sua esposa é a Amy Exemplar? É ela. Nossa. 24 de fevereiro de 2007. A Super Amy Exemplar está prestes a se casar. Foi assim que a noite começou. Comigo, a Amy comum e imperfeita. Com inveja, como sempre, da linda criança. Perfeita e brilhante. A Amy Exemplar, que estava prestes a se casar. Com 10 anos, eu larguei o violoncelo. No livro seguinte, a Amy Exemplar se tornou um prodígio. Você jogou vôlei? Eu fui cortada no primeiro ano. Ela era capitã do time. Quando teve um cachorro? Ela tinha um cachorro. O Puddles vendia mais livros. Nossa. Eu gosto dos seus pais. Mas, às vezes, são uns idiotas. Nick! Senhor. Ai, que bom que você veio. Que isso? Oh, meu amor. Oi. É uma grande noite para sua mãe. Seria ótimo se você pudesse conversar com alguns repórteres, blogueiros, a Amy ao vivo e a cores. As pessoas querem ouvir você. Não podemos demorar. Fantástico. 15 minutos no máximo. É por isso que eu tenho uma bela casa e uma boa poupança. Eu sei que não posso me queixar. Seus pais literalmente plagiaram a sua infância. Não, eles a melhoraram muito e depois venderam para as massas. Achei que vestiria branco para combinar com o tema do casamento. Achei que seria esquisito. Tudo que merece ser feito, deve ser feito. Peraí, eu já sei esse final. Não fala. Que gracinha, Nick. Amy, sabe com que seu pai ficaria feliz? Pode deixar. Adoro ver estranhos cutucando minhas feridas. É difícil pra você ver a Amy Exemplar se casando? Com essa festança comemorando um casamento fictício? Porque, pelo que eu sei, vocês não são casados. Não é verdade? É verdade. A Amy Exemplar sempre esteve um passo à minha frente. A Garota Exemplar é o título de um filme que traz uma narrativa de um transtorno de personalidade, de um comportamento doentio, narcísico, narcisista. Nós temos uma mulher que encontra um homem, que se casam, e no dia do casamento, se não me engano, no 5º ano de casamento, ela some, desaparece, e ele fica sem saber o porquê, chama a polícia e ocorre toda uma investigação. E ela, então, cria toda uma narrativa, um discurso para fazer com que ele aparente ou seja visto como um vilão, como aquele que matou ela. Ela ia forjar a própria morte, mas no final das contas ela voltou para casa, eles ficaram juntos, mas ela construiu toda uma narrativa. É interessante esse filme, porque fala tanto da infância, como a infância influencia na vida do adulto e constrói a identidade, a personalidade, como a questão dos relacionamentos, da manipulação, dos transtornos, enfim. E é aqui que eu quero trazer a minha observação. Então nós temos M, que é a mulher exemplar, que é a mulher maravilhosa. Os pais dela são escritores e fizeram um livro da infância de M, cujo nome é Amazing M, ou seja, maravilhosa M, uma M ideal, super M. Só que essa infância não condiz com a realidade de M. É um super valorizado, é idealizado. E M cresce, então, a partir dessa narrativa dos pais, sempre buscando se encaixar nesse ideal. Ela não tem uma identidade própria, mas ela é aquilo que os pais criaram, o ideal. Psicanaliticamente, a gente pode entender que ela cria um falso self, ou seja, uma personalidade, uma máscara, uma persona, que ela tem que ser isso. E isso vai para a ideia narcisista. Ela, tanto que tem a cena de um jantar lá da apresentação do livro dos pais, onde ela faz a comparação quando vai passando as cenas da Amazing M, a maravilhosa M. A Amy tinha cachorro, ela não tinha. A Amy jogava vôlei, ela não jogava. E ela faz a ideia, tipo, dela como mortal, digamos assim. E a Amy, ela faz essa diferenciação. E chega o pai dela e diz que seria bom que as pessoas ali naquele jantar conhecessem a Amy.
conversassem com ela. E ela, então, tem que vestir aquela personagem do ideal. A mãe dela também chega e diz: você sabe aquilo que faria seu pai feliz? Então, existe uma busca por se encaixar sempre naquilo que faz o pai feliz, que faz a mãe feliz, no ideal. Isso tira a identidade dela. Isso gera um comportamento nocivo. Ela, então, encontra, na história dela, ela cria o diário. Aparentemente, no filme, parece que ela realmente é a vítima da história, mas ela constrói a narrativa. Por que ela constrói uma narrativa? Então, ela casa, idealiza, no encontro deles ali, que ela mostra quando encontrou o seu parceiro, ela também idealiza, é um bom homem, é isso, aquilo. Eles se idealizam, se encontram, se relacionam. E tem uma frase nessa conversa que eles falam: quem é você? Se enfatiza quem é você. Isso já indica que não existe exatamente um eu ali. A Amy, ela transita sobre personagens. Aquilo que convém ao interesse, aquilo que convém à estratégia dela. Ora ela é a boa mulher, ora ela é a vítima, ora ela é... Então ela transita sobre esses personagens, essas máscaras. E nesse encontro, quem é você já indica isso, que não existe. Então, como ela não tem, isso é o propósito narcísico. Se a gente olhar para o mito de Narciso, Narciso é aquele que está diante do lago, diante da sua imagem idealizada, perfeita. Ele não ama a si mesmo, ele ama a imagem refletida naquele lago. E toda vez que ele tenta pegar, a imagem se move, ou bate o vento, enfim, aquela imagem se distorce e ele perde aquilo e ele tenta restaurar aquela imagem. Isso é a ideia narcisista. Eu não amo a mim mesmo, eu amo aquilo que é refletido sobre mim no outro. E o outro, como não sustenta aquilo, eu perco algo de mim e eu tenho a ferida narcísica. E eu preciso reparar isso. Então essa é a trama do filme. Ela idealiza o parceiro, projeta algo sobre o parceiro, a imagem dela, porque ela é uma criança invisibilizada pelo ideal dos pais. Ela projeta um homem assim, um homem perfeito. Só que essa imagem projetada sobre ele se desconstrói, porque ele fica desempregado, eles entram numa crise, ele fica numa crise, daí aparece nas cenas ele jogando videogame, meio deprimido, não sabendo lidar com aquela situação, ele busca ela apenas para sexo, enfim, ele desconstrói aquela ideia idealizada que ela projeta sobre ele. Só que no desconstruir essa projeção, ela também se desconstrói, porque ela é aquilo a partir daquilo que o outro é para ela, que ela projeta sobre o outro. Então, quando ele sai daquela função, daquela posição, ela também se desconstrói. Ela entra, é como Narciso diante do lago, tem a imagem dela refletida ali, ele é perfeito, ele é aquilo. Mas quando se desconstrói, ela perde aquela imagem e tem a necessidade de reparar aquilo. Ele, naquele comportamento dele, trai ela também, com a menina, a aluna. E ela precisa reconstruir a sua imagem narcísica da boa mulher. Tanto que ela fala em algumas vezes que ela não queria ser aquela mulher que cobra, que é chata. Só que a partir do comportamento dele, ela diz, agora eu preciso ser isso. Ou seja, ela desconstrói a idealização dela. Ela sai daquela ideia. Isso é perturbador quando você não tem um eu estruturado. Um eu que se fragmenta quando essa imagem ou projetada sobre o outro cai. Então ela precisa fazer isso. E como que ela faz isso? Tornando-o o vilão, culpado de tudo. Ele é o vilão. E a partir do momento que ela coloca ele como vilão, ela se reestrutura como a perfeita. Então ele é o vilão, eu sou a vítima. Ela constrói tudo isso, elabora tudo isso.
E isso não é um comportamento que se construiu naquela relação, porque ela já tinha isso. Apareceu uma cena que um ex-namorado dela também falou isso, que ela o acusou falsamente de estupro, de perseguição. Provavelmente aquele homem também tinha sido idealizado, desconstruiu aquilo e automaticamente desconstruiu também o ideal dela, e ela teve que reparar aquela imagem. Isso acontece muito hoje. A pessoa, quando ela se desestrutura, e ela não... O que é o bebê? Vamos imaginar o bebê. O bebê está dentro de um narcisismo primário. Ele não tem uma identidade que se sustenta. Então ele se sustenta sob o olhar da mãe, a fala da mãe, o desejo da mãe. Ou seja, eu existo por conta disso. Se isso deixa de existir, eu me perco. Então ele idealiza aquilo e aquele olhar de admiração. Então ele não ama a si mesmo, ele ama o que projeta sobre o outro. E o olhar do outro sustenta a sua existência. E quando isso não acontece, há uma perturbação. E precisa logo ser reparado aqui. E, nesse caso patológico, transforma o outro no mal para que a pessoa seja evidenciada como bem. Hoje, por exemplo, pessoas quando terminam a relação ou quebra e tem essa ferida narcísica, muitos vão para a internet, muitos vão para a academia, vão tentar restaurar isso, reparar essa ferida, buscando o olhar do outro, o olhar admirado do outro. Quando o outro me admira na foto, quando o outro me admira na academia, quando o outro me admira de alguma outra forma. Então eu estou sempre buscando o olhar que repara a minha ferida narcísica. Lógico, de forma normal, humana, todos nós buscamos isso. Mas se torna patológico quando se torna insuportável. Quando eu me desestruturo totalmente. E é o que acontece no filme. Ela constrói a narrativa. Ela vai mudando os personagens dela. Isso é prejudicial. Isso é um comportamento nocivo. Eu preciso acabar com o outro para que eu seja visto como... Tanto que tem a cena que quando ela mata um outro homem lá, ela transforma as cenas, ela reencontra um outro homem lá que ela simula um estupro e mata o homem por conta disso. Ela mente. E ela sai como uma heroína que matou o estuprador. E ela volta para casa, para esse casamento dela. E quando ela entra em casa, as pessoas dizem: Amy, nós te amamos. Amy, nós te amamos. Talvez seja como aquela Elisa Matsunaga, que a gente tem o caso que matou e esquartejou o seu marido, onde as pessoas amam ela. Ela reparou a ferida narcísica. Então acontece isso. Mas é um comportamento nocivo. Eu preciso transformar o outro como vilão para reparar a minha ferida narcísica.